saudade mata minha vontade. Eu tô cheia de amor. Vem me dar um cheiro, vem menino, vem. O meu desejo é te rever de verdade. Pela janela eu grito, tô com saudade mata minha vontade. Eu tô cheia de amor. Vem que eu tô cheia de amor. Vem que eu... Evandro Passos, então, eu falei um pouco aqui, né, da minha impressão e tal, do que eu observei, falei muito pouco. E você, fala um pouco pra gente da sua trajetória. Você é filho de quem? Faz o quê? Veio de onde? Bom, sou filho de Zé dos Passos, Conceição dos Passos, filho de Xangô e de Oxum, né? Eu sou de Diamantina, né? Nasci em Diamantina, morei até os 16 anos. E eu acho legal contar um pouco essa história. Eu mudei para Belo Horizonte em 76, né? Em 76 a minha família muda para cá. Meu pai era funcionário. Exatamente nesse período estava chegando em Diamantina a produção do filme Cá de Eggs. Eu cheguei até a tirar medida da figuração, mas nesse período a minha família muda para cá. Mas foi muito importante eu ver aquela cidade, andando pelas ruas, atores e atrizes negros e negras, né? Zezé Mota, Antônio Pompeu e vários outros e outras. Eu lembro que um dia eu cheguei em casa, né, logo um pouco antes de vir para cá, e falei com a minha família, olha, eu quero ser igual aquelas pessoas. Eu quero fazer exatamente isto, né? Eu quero ser artista. Não sabia nem o que direito, mas falei, eu quero ser artista. Aí, quando eu mudo para Belo Horizonte, uma das diversões principais, obviamente, meu pai não tinha dinheiro para custear diversões para os 11 filhos. Então, eu me virava. A minha diversão era ir para a porta do Teatro Marília, para a porta da TV Alterosa, do Palácio das Artes, Francisco Nunes, para ver o público entrar. Aquilo, a minha cabeça fervilhava, e eu ia para a porta e só ver, entrar, porque eu não tinha dinheiro, mas aqueles lugares me fascinavam, né? Até que um dia, na porta do Palácio das Artes, uma pessoa me chama, né? Eu fiquei morrendo de medo, porque me falavam, olha, Belo Horizonte, perigoso. Ele me chamou e perguntou, você gosta de arte, de cultura? Falei, sim. Ele falou, eu sei. Eu já te vi aqui mais de 5 vezes. E eu sempre achava que ninguém me via, né? Ele falou, eu já te vi aqui umas 5 vezes. E me deu um papelzinho, não era nem um cartão, ele me deu um papelzinho com um endereço e falou, olha, eu sou de uma companhia de dança, nós estamos precisando de homens, e principalmente homens negros, né? Ele me deu o papelzinho e virou as costas. Na primeira esquina eu rasguei o papel, joguei fora. Entendeu? Com muita curiosidade, mas peguei e rasguei. Quando eu cheguei em casa, no mesmo dia, eu já tinha uma irmã mais velha que já trabalhava fora. Ela recortou, não sei se alguém lembra, no estado de Minas tinha aquele tijolinho, aqueles tijolinhos, né? E falava de uma audição. Ela chegou em casa, falou com meu pai, com minha mãe. E quando eu cheguei, ela falou, Ivana, você falou que quer entrar para o mundo artístico, aqui, ó, tem um lance de um teste. Recortou, falei, não, agora eu vou. Quando eu cheguei lá, era no mesmo lugar. Aí eu encontrei com o rapaz, ele virou e falou assim, eu sabia que você ia vir, entendeu? Esse grupo é o Grupo Folclórico Aruanda, e esse bailarino é o Geraldo Vidigal. Geraldo Vidigal, né? Um grande bailarino que tornou-se meu amigo. E então eu começo, né? Eu entro no mundo artístico em Belo Horizonte pelo Grupo Parafolclórico Aruanda, que existe até hoje, né? Mas lá era muito interessante porque assim, eu tinha 16 para 17 anos e estava assim, descobrindo Belo Horizonte, então eu matava a aula demais. Mas, ao mesmo tempo, quando eu chegava, eu absorvia e os professores me incentivavam. Não, vai fazer aula em outros lugares, vai procurar outro estilo de dança. Porque Belo Horizonte tem uma característica que o homem não paga academia desde essa época. Não paga escola de dança, né? Então, eu fui. E o que tinha de dança nessa época? Era o balé clássico. Era o balé clássico. Então, você imagina esses corpos negros chegando no balé clássico,
onde os professores não gostavam nem chamavam de professores, era maîtres, né? Então eles falavam nitidamente para a gente: olha, vocês não vão ser bailarinos nunca. Olha o tamanho do pé de vocês, olha o tamanho do bumbum de vocês, mas vocês têm que ficar aqui, porque final de ano tem festival para carregar as meninas. Porque os poucos meninos brancos não conseguem, né? Então foi assim que eu entrei para o mundo da arte, né, e vendo essas hostilidades, até que um dia alguém me convida. Aí eu faço contato, começo a fazer contato com alguns militantes do movimento negro, né, com os filhos da Ifigênia, e me convidam para ir nas reuniões da Almir Francisco. Um dia nessas reuniões alguém me falou: olha, vai ter uma performance na porta do Palácio das Artes. Era a abertura do carnaval. Era aquela época que tinha abertura no sábado, depois todo mundo viajava, né? Não tinha carnaval em Belo Horizonte. Mas quem promoveu esse evento foi a Escola Guinhar, que era debaixo do Palácio das Artes, no porão. Então eles fizeram um evento junto com a Escola de Música. E tiveram várias atrações. E termina com uma dança, né? Terminou com uma dança. Eu tinha visto 2 atabaques, que eu achei que era cenário. Entra um rapaz para tocar, me entra uma senhora avantajada, com um corpo, com uma canga, e um rapaz sem camisa. A hora que eles começaram a dançar, eu comecei a chorar, me emocionei e falei: é isso que eu vou fazer na minha vida. É isso que eu vou fazer na minha vida, né? Era Marlene Silva e Orlando de Paula dançando na porta do Palácio das Artes. Então foi muito... Aí eu começo nas danças de matrizes africanas. Exatamente. A Marlene termina, né, e fala: olha, na quinta-feira pós-carnaval eu vou abrir a minha escola de dança em Belo Horizonte. Porque ela tinha vindo coreografar Zezé Mota, em Diamantina, né? A Dulce Beltrão convida para uma oficina aqui. Ela viu que tinha um campo bacana aqui. Ela falou: não vou voltar para o Rio de Janeiro. E fixa a residência aqui, para a nossa felicidade, né? Ela disse: na quinta-feira, pós-carnaval, eu vou abrir a minha escola, na Rua Carangola, 44, às 10 horas da manhã. 9 horas eu estava na porta, esperando a Marlene abrir. Então, eu começo na dança afro exatamente em 77. Eu começo com as danças há 40 e tantos anos, né? Eu tenho 66 de idade e 43 de carreira. Então, é isso, eu começo nessa história. A Marlene viaja. Quando a Marlene viaja, alguns colegas que tinham começado, inclusive junto comigo, pediram para que eu desse aula. Virgínia e outros falaram: não. Falei: mas por quê? Nós começamos juntos. Não, mas você absorveu mais, né? E eu comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula no Sindicato dos Bancários, na Rua Tamóis, no Sexta Sintonia, né? Foi um período que a Marlene viajou. E, imediatamente, eu crio uma companhia de dança. E foi muito interessante que, nessa companhia, foi exatamente lá, né, o diretor cedeu para que a gente ensaiasse, apareceram 15 jovens negros, né? De cara, o grupo, a Bataca já começa com 15 jovens negros, que era o sonho da Marlene. Porque a Marlene, ela abriu a academia num bairro de classe média, né, na Carangola. Então, majoritariamente, eram pessoas brancas da região, né, de Santo Antônio. E o sonho dela, ela dava bolsa para todos os negros que apareciam. Eu tive bolsa com ela, porque ela queria formar. Mas era sempre 1, ou 2 ou 3, e a maioria corpos brancos naquele momento, né? Depois é que começa a ter uma presença muito forte de negros e negras. Então eu começo a minha história aí, né? Como professor, como coreógrafo. E nesse período eu começo a dar aula em vários lugares em Belo Horizonte. É onde eu conheço o Evandro Nunes. O Evandro Nunes já fazia um monte de coisa, ele aparecia de vez em quando, mas aparecia para fazer aula. A Rita, que está ali, né, Rita Amorim, o Anderson Feliciano, e era muito legal isso, porque cada um de uma época. E que a minha história na dança afro começa exatamente... Hã? Você também, Pedro que está ali, Denilson que está ali, é muita gente, né? Então isso é muito legal, porque assim, pessoas de várias gerações, né? E o Evandro, muito rápido, ele começa já a criar essa história com o teatro, né? Depois eu fui dar um curso na Lagoa do Nado, né? Você lembra? Mas vocês já estavam no teatro. Então isso foi muito interessante.
porque ele já estava criando esse diálogo com o teatro negro e atitude. Eu acho que assim foi um marco, né? A Rosália citou aqui no FAM, né? O Festival de Arte Negra em 95. Eu acho que esse festival consolidou, né? O que a gente queria fazer na vida, porque assim foi um festival onde vieram artistas africanos, né? Do continente africano, da diáspora. Em 95, gente, vocês não têm ideia do que foi esse festival. Foi quando a Germana Coni veio, né? E vários artistas. Foi assim um boom na cidade, esse Festival de Arte Negra, porque consolidou e mostrou para a gente onde a gente estava, né? Que lugar que a arte negra em Belo Horizonte estava. Então, isso foi muito importante. E, paralelo à prática, né? Eu sempre estive na academia, né? Eu fiz graduação em comunicação social, eu fiz jornalismo na UFMG, mas quando tive que fazer não chamava TCC, era disciplina de final de curso, que seria a monografia. Aí me perguntaram, o que você vai fazer? Eu falei, eu quero falar da dança afro em Belo Horizonte. Aí os professores do curso de jornalismo regalaram os olhos, até que viraram para mim e falaram, não tem ninguém para te orientar aqui, você pode fazer sozinho. Então, mas eu já queria, eu já tinha uma persistência, falei, eu quero falar de dança afro. Então, na graduação, eu falei de dança afro. Quando eu fui para o curso de pós-graduação em estudos afros brasileiros e africanos da PUC, falei de dança afro. No mestrado, falei de dança afro. E no doutorado, estou falando de dança afro, né? Então, é isso. A gente segue uma trajetória. E é importante, é muito interessante. Quando eu fui escrever, né, a dissertação, e a Mariana, né, que foi a minha orientadora, eu falei, olha, eu quero falar de dança afro, não sabia exatamente o quê. Ela falou, não, você vai falar um estudo de caso da sua história, da Companhia Bataca. Eu levei um susto, mas foi muito importante, porque aí foi essa compilação disso que a gente está falando aqui, né? Isso que a gente está falando foi o resultado da minha dissertação, e que já é um livro, né? Isso aqui é um livro, que é o resultado da minha dissertação de mestrado, tá? Então é isso, e eu fico muito feliz de estar nesse momento, comemorando os 30 anos do Evandro, os 50 anos do Evandro, né? E é isso, comemorar, homenagear em vida, acho que é super importante para a gente. Você é importante para a gente. Fundamental.